Kirtana vem do verbo kirt, que quer dizer só enunciar, quer dizer descrever. Agora, quando você coloca esse prefixo sam, não é mais você só enunciar, você descrever, é a descrição plena. É quando você descreve assim, com todos os detalhes. Isso é o Sankirtana. Kirtana é só você descrever. É o ato de descrever, ou seja, descrição, né? Uma tradução assim, boa para Kirtana é descrição. Agora, Sankirtana é a descrição plena, a descrição completa. Agora, se você acrescenta à frente do prefixo Sam e Sankirtana, você tem. Se você acrescenta o Krishna, saiu, o Krishna, aí você tem Krishna Sankirtanam. Então, nessa estrofe, Chaitanya diz: Cheto Darpadam Marjanam Bhavamaha. Aí para, né? Ele fala, esse Krishna Sankirtan, ele tem uma característica. Cheto Darpadam Marjanam. Esse Sankirtan, ele constitui a limpeza, que é Marjana, quer dizer limpeza. Limpeza de quê? Cheto, que é a limpeza do coração. Então, quando nós estávamos aqui cantando, isso aqui era um tipo de banho. Existe banho com água, existe também banho com vento, que você pode tomar também banho de vento. E existe também o banho de mantras. Quando você vai à praia, por exemplo, aqui no Campeche, né? mesmo que você não entre na água, mas você fica ali recebendo a brisa do mar, você sente um tipo de purificação. O vento também é um agente purificador. A água purifica, o vento purifica, o som também purifica. Então você pode tomar, na ausência de água e na ausência de ar, você pode tomar banho de mantras. Entende? Naqueles dias assim, faltou água em casa, toma banho de mantra, que também serve. Então aqui vocês estavam tomando um banho de mantra. É verdade, nessa estrofe aqui, Chaitanya ele se refere ao Sankirtana como um banho. Então na primeira estrofe ele diz, mas não é um banho que é só para o corpo, né? Ele começa lá no coração. Cheto Darpanamarjanam. Inclusive, no outro dia, estava ouvindo o meu mestre fazer uma transmissão ao vivo. Nós estávamos falando sobre assim, projetos, né, políticos para mudar o mundo. Ele falou, nenhum ser vivo tem poder de mudar o mundo. Os seres vivos são um problema. Enquanto você não limpar o coração, nada que você fizer pode ajudar alguém, assim, efetivamente, em termos, assim, de eternidade, entende? Se você quer realmente beneficiar uma pessoa eternamente, primeiro precisa limpar o coração. Se o coração não está limpo, não adianta. Você pode até ser muito inteligente, mas o intelecto com o coração sujo é muito perigoso. É como um bisturi na mão de um psicótico. Só a inteligência não ajuda. Então, como Chaitanya via, a revolução mesmo, ela deve começar pela limpeza do coração. Alguém que não tem o coração limpo, ele não pode nem fazer a si feliz, nem fazer a ninguém que está perto dele feliz também. Primeiro, é necessário transformar o coração. Aí ele diz, Cheto. E ele usa uma figura de linguagem para descrever o que é esse coração. Ele fala, Cheto Darpana. Ele fala, Darpana quer dizer espelho. Esse coração é como um espelho. E o espelho ele tem a propriedade de refletir objetos, mas para reflexão você precisa de luz, né? Mas mesmo que haja luz, se o espelho estiver empoeirado, o objeto não aparece do reflexo. Então ele diz que o espelho
Ou seja, esse espelho tem que... Aliás, esse coração tem que ser limpo, não o espelho. O coração que tem que ser limpo. O espelho, ele metaforiza o coração. Esse coração que é como o espelho, que ele reflete a alma, ele tem que ser limpo. E Chaitanya diz, quando esse coração é limpo, algumas coisas vão acontecendo. Bhavam Davagni Nirvapanam. Ele diz que Chetoda Padavarjanam Bhavamaha Davagni Nirvapanam. Ele diz que também linguagem metafórica, né? Assim como numa floresta que o fogo ele queima, ele devora toda a vegetação. O fogo na floresta ele queima porque ele é alimentado pelo vento, né? Sem a presença de oxigênio, o fogo não queima. O fogo precisa do ar para ser alimentado. Então Chaitanya ele fala, esse Sankirtan ele é o Nirvapa. Ou seja, Nirvapa quer dizer a extinção do sopro. É parar de soprar. Então, assim como o oxigênio, assim como o ar, ele alimenta o incêndio na floresta, aí Chaitanya usa uma comparação, uma representação para incêndio florestal. Ele diz que o incêndio, que esse mundo material, que a experiência material, a criação material, ela se compara a esse Bhava Mahadavagni, ou seja, esse fogo imenso. Que tipo de fogo imenso que é esse? De Bhava. Ele usa a palavra Bhava para descrever a criação material. Existem N palavras no sânscrito para descrever a criação material, como Sansara, por exemplo, que quer dizer correr junto em círculo. Sansara. Mas ele usa Bhava. Mas por que Bhava? Porque Bhava, porque no sânscrito existe o verbo ser e o verbo existir, né? E o Bhava, ele dá a ideia do vir a ser, algo que não é assim constante. A experiência material, ela se caracteriza por isso, né? As coisas desse mundo material, elas não são constantes, elas mudam o tempo todo. Um exemplo são os nossos estados de consciência. Muitas vezes o nosso coração está se derretendo de amor. Aí você sente, como eu sou amoroso, não é? E muitas vezes você quer matar alguém, né? Então, os estados de consciência mudam. Coincidentemente, esse estado de consciência é chamado também de Bhava. Olha que interessante. Então, nessa estrofe, Chaitanya usa uma palavra para descrever o mundo material como o vir a ser, né? O Bhava. Nunca está definido. Então, assim como existe o ar que ele alimenta o incêndio na floresta, existe algo que alimenta o vir a ser da experiência material, que nos mantém aqui, nascendo e morrendo infinitamente. O que mantém, o que alimenta a existência material? O que nos faz voltar aqui? Sim, apego é uma boa, apego muito bom. Krishna? Trishna, sede? Talha. Desejo. Nós só estamos aqui porque queremos estar aqui. É como aquela alegoria do mágico de Oz. O poder para voltar para casa estava o tempo todo nas mãos de Dorothy. Tudo que Dorothy deveria fazer era ficar na ponta dos pés e bater no calcanhar. E ela disse para a bruxa do norte, que ela fala, né? É só isso? Tudo que você tem que fazer é ficar na ponta dos pés e bater nos calcanhares. Quer dizer que eu poderia ter feito isso desde o primeiro instante que eu estava aqui? Sim. É só isso. Então, tudo o que nos prende ao mundo material são os desejos de continuar aqui.
A Chaitanya diz que o Sankirtana, ele constitui, né, na extinção desses desejos. Ou seja, literalmente, o Sankirtana é o parar de soprar, né, que metaforicamente é o parar de desejar. Aí você para de desejar. Aí na próxima linha ele diz que é Shreyah Kairava Chandrika Vitaranam. Ele fala que o Sankirtana, ele é o Vitarana, ou seja, ele é o espalhar, ele é o propagar de quê? Shreyah Kairava Chandrika. Chandrika significa lunar, então significa também luar, né? Você tem Chandra, que é lua, e Chandrika, que é um adjetivo, né? Ou seja, lunar. Então pode ser também o luar também. Então ele é o propagar do luar, dos raios da lua. Que raios lunares são esses? Shreyah Kairava Chandrika são os raios lunares que eles incidem sobre o Kairava. O Kairava é uma espécie de lótus branco que ele só desabrocha à noite. E ele só desabrocha quando tem luar suficiente. Então é nas noites de lua cheia que esse lótus branco ele desabrocha. E quando ele desabrocha, ele libera um perfume assim maravilhoso. E esse lótus na literatura ele é chamado de Shreyah Kairava. É o lótus da boa sorte. É o lótus da boa fortuna, o lótus da boa sorte. Por isso que ele é chamado de lótus da boa sorte, porque ele desabrocha sob circunstâncias muito restritas, muito particulares. Então Chaitanya diz, da mesma forma, esse Sankirtana, ele é muito raro. Então nós aqui estamos praticando uma coisa muito rara. Parece que não, mas é uma coisa rara. Agora só, mais uma vez, né? Imagina que a cena. Numa noite de lua cheia, quem aqui já caminhou numa noite de lua cheia na zona rural? Você não precisa nem de lanterna, né? Tudo fica iluminado. Então a cena é essa, imagina um lago que é povoado por lótus brancos, e numa noite de lua cheia esses lótus desabrocham. E no que eles desabrocham, ele é branco, né? Então ele reflete bem a luz. Então quem olha assim a cena, você tem a impressão de que todos os lótus são pontos de luz que estão refletindo a luz do luar. E sem falar no perfume que é liberado. É uma cena assim, é uma cena celestial. Agora, quem são esses lótus? Essa pergunta, quem são esses lótus? Alguém tem um palpite? Somos nós somos o lótus branco que desabrocha à meia-noite. Então essa linguagem figurativa mostra que o lótus, se o luar não chega, ele fica ali quietinho. Mas se o luar aparece, tudo aquilo que o lótus tem de bom, de divino, de agradável, ele se manifesta. Aí o lótus ele vai manifestar a brancura, a luz, a beleza, o perfume. Tudo aquilo que estava ali trancado no lótus, ele se manifesta com o luar que incide sobre ele. Entende? E tudo começa ali na primeira linha da primeira estrofe, começa com a limpeza do coração. Então essa estrofe mostra, quer fazer uma revolução de consciência? Começa pela limpeza do coração. Então é isso que Chaitanya ele vai desenvolvendo ao longo desse poema dele, que é composto de 8 estrofes. É que eu estou empolgado com esse poema, porque estou fazendo uma análise poética dele.
Então, coincidentemente, eu resolvi tocar nele, porque como hoje é o dia de Chaitanya, eu acho que é muito importante explicar o que nós estamos fazendo aqui. Aí depois diz Shri Arkaira Vachandrika Vitaranam Vidyavadhu Jivanam. E ele fala que o Sankirtana, ele é a vida. Mais uma vez, metáfora. Ou seja, ele é a vida, ou seja, ele é a coisa mais importante para quem? Vidyavadhu. Vidyavadhu não é exatamente Lakshmi. Não é exatamente a deusa da educação, não é exatamente a deusa Sarasvati. É uma expansão de Sarasvati que ela é invocada na tradição védica, na tradição de Gurukular. Quando a criança ela inicia os estudos na escola. É uma Sarasvati especializada. Apenas 2 poetas usam essa expressão. Chaitanya e um poeta cachemiriano do século XIV, Bilvalhana. Só eles 2 usam essa expressão, que é o Vidyavadhu. Então, Chaitanya, o que ele está dizendo aqui nessa estrofe? O que eu estou aqui mostrando para vocês passo a passo é que é o processo da educação espiritual. Que a educação espiritual começa com a limpeza do coração. E é isso que estamos a fazer aqui. Então esse poema ele tem outras estrofes, eu não vou falar de todas as outras estrofes aqui, eu só falei um pouquinho das 2 primeiras linhas da primeira estrofe. E eu posso aqui encerrar essa apresentação com uma historinha. Porque na comunidade Hare Krishna se aprecia muitas historinhas, os passatempos, né?